Você com certeza já ouviu falar a todo tempo, ah, não sei o que tem comprovação científica. Tratamento tal vai te ajudar. Não sei quem consegue fazer um tratamento que vai curar o câncer, uma coisa desse tipo. Mas será que isso tudo é ciência? O que é ciência? O que realmente é cientificamente comprovado? Como a gente pode dizer isso? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou explicar para você. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Kim mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal que é a ciência. Mas a gente vai explicar o que ela é. A gente vai falar sobre a definição dela, sobre a necessidade da padronização, como ela surgiu e como funciona, né, o processo ou o método científico que a gente conhece. Então a gente vai começar pela definição. No final, a gente vai descrever como funciona o processo, né, do método científico, do pensamento científico, e vamos fazer uns alertas sobre algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Que nem tudo que é dito que é ciência de verdade. Então, sem mais delongas, vamos falar o que é ciência. Bom, se você procurar no dicionário, você vai encontrar que ciência é um conjunto de conhecimento que geralmente é resultado de estudos teóricos e práticos. Alguma coisa, você vai encontrar no dicionário alguma coisa como conhecimentos sistematizados. E é justamente daí que vem o método científico, né? A gente hoje chama de ciência aquilo que é o conhecimento sistematizado, porque ao longo do tempo foi se encontrando a necessidade de haver um padrão. Senão você teria muitas ideias para explicar uma mesma coisa, e nem sempre essas ideias são boas. Elas têm que passar por algum processo de avaliação ou por algum teste para verificar a validade delas. E daí, dessa necessidade, né, de avaliar o que é bom e o que não é bom, as ideias que são ou não são nem boas, mas úteis, mais do que boas, úteis, para explicar algum fenômeno ou para prever alguma coisa, que surgiu o que a gente conhece como o método científico. Bom, e como que é esse método científico, né? Ele surgiu de uma série de processos e foi cada vez mais se especializando, mais se tornando cada vez mais minucioso com o passar do tempo, né? Ele consiste num conjunto de passos ou num conjunto de ações que são necessárias para validar ou não uma determinada ideia. E no que consiste esse método científico? Bom, se você fizer uma pesquisa simples na internet, você vai ver que existem, né, pessoas que dividem em 5, 6 etapas o método científico. Aqui, para facilitar as coisas, a gente vai dividir o método científico em 4 etapas. O primeiro passo é a observação, o segundo passo é a hipótese, o terceiro passo, a experimentação e, por último, a generalização ou conclusão. Mas como funcionam esses passos? Bom, primeiro a gente observa o fenômeno. Alguém vê alguma coisa acontecendo e tenta arranjar uma explicação para aquilo que ela viu. Por exemplo, alguém vê um arco-íris, aí vê várias cores aparecerem no céu. Aí ela pensa numa hipótese para tentar explicar. Aí vem o segundo passo. Como aquilo, a pessoa se pergunta, é a fase do questionamento. Como aquilo apareceu? Como surgiram aquelas cores no céu? Bom, aí a pessoa vai elaborar uma hipótese, né? Vamos supor que alguém pense assim, alguém pode ter ido lá com um balde de tinta de cada cor, foi lá e pintou o céu daquele jeito. Bom, aí ela tem que, agora que ela pensou nessa ideia, nessa hipótese, ela precisa testar essa hipótese. Ela precisa fazer um experimento para testar se isso é verdade. Como que ela poderia testar se isso é verdade? Bom, se alguém pintou com tinta normal, não deveria sair, não deveria sumir. Ou pelo menos
Se sumisse, deveria demorar muito tempo. E aí ela fica olhando lá o arco-íris por um tempo, e aí ela vê que depois de alguns minutos, ou às vezes após algumas horas, ele some. E ele some gradualmente, né? Ele vai desaparecendo. Então, essa experimentação, ela levou à confirmação da hipótese? Não. Quando a experimentação não confirma a hipótese levantada, a gente volta para o passo de elaborar uma hipótese. E aí você testa. Então a gente pode pensar, bom, então como que surge o arco-íris? Pode ser por causa da dispersão da luz na atmosfera, ou da difração dela através da refração dela através de gotículas de água, e aí você faz o experimento, né, e tudo. Fez o experimento, conseguiu mostrar que é isso? Beleza. Aí você vai para a generalização. E a generalização, ela pode ter 3 finais possíveis. Quais são esses 3 finais? Bom, primeiro, a gente pode ter uma teoria. O que é uma teoria? A teoria, ela explica o fenômeno e ela gera a possibilidade de previsão. Eu consigo prever o que vai acontecer através de uma teoria, né? Então, eu consegui explicar o fenômeno que eu queria, pode ser o arco-íris, o que seja, e além de explicar aquele fenômeno, eu consigo prever o que vai acontecer depois. Então eu tenho uma teoria. Eu posso ter também uma lei, que é a segunda possibilidade. O que é a lei? A lei, ela nada mais é do que uma relação matemática de causa e efeito. Então, uma lei, ela vai mostrar, através de uma relação matemática, ela vai ligar a causa do fenômeno que eu estou observando com o fenômeno, que é o efeito. Então, isso é uma lei. E a terceira possibilidade é o princípio. O que é o princípio? O princípio, ele generaliza as regularidades do experimento, por assim dizer. A gente pode resumir dessa forma. Então, se eu tenho um determinado fenômeno que eu consigo ver que ele sempre se comporta da mesma maneira, então eu posso encontrar padrões, né, que vão me auxiliar a estudar casos similares. Então eu tenho um princípio. Então a gente tem essas três possíveis finalizações. E aqui, né, agora que a gente fez essa explicação essa explicação é bem superficial, tá, gente? O método científico, ele é objeto de estudo. Você pode passar a sua vida inteira tentando estudar o método científico, os pormenores dele, consequências né, da evolução do método científico ao longo do tempo. Por exemplo, na maioria das faculdades você tem, né, uma matéria destinada a estudar isso, e aí você vai passar 6 meses estudando aquilo. Então, é um assunto muito abrangente. Isso foi só uma breve explicação para que vocês possam entender, né, basicamente o que é. E por que eu dei essa explicação? O objetivo principal desse vídeo é um alerta. A gente tem que tomar cuidado, que a gente vive numa época em que muita coisa, mas muita coisa mesmo, principalmente na internet, tem sido dada como científico, como teorizado, como bem explicado, como comprovado cientificamente, e não é. A gente tem uma série de exemplos disso. Tratamentos supostamente eficazes e que não tem, se você for olhar a metodologia, a maioria nem passou pelo crivo da metodologia científica. E os que ainda têm alguma pesquisa científica relacionada, quando você vai olhar qual é a pesquisa, você vê que ela não satisfaz os critérios necessários para chegar a uma conclusão satisfatória. Ou ela chega a uma conclusão que é muito simplória e que você não pode ampliar, você não pode generalizar.
né? Você não pode obter nenhuma teoria, nenhuma lei, nenhum princípio, ou nenhum padrão de comportamento. Você não tem como chegar a isso. Hoje, um caso, talvez, o que a gente mais vê aí na internet hoje em dia é essa ideia, né, das expressões faciais, né, da leitura das expressões faciais para saber se a pessoa está mentindo ou não. Isso como eu vou até botar na descrição alguns vídeos e alguns artigos que mostram, né, que não dá para a gente considerar isso como uma ciência. Ou seja, apesar da pessoa que está lá fazendo a avaliação dizer que tem comprovação científica, que tem... Assim, não existe nada na ciência que comprove aquilo que ele está falando. Então as pessoas estão usando muito o termo ciência para vender alguma coisa ou para lucrar em cima. Então tome muito cuidado. Nem tudo que as pessoas dizem ter comprovação científica realmente tem. Muitas pessoas hoje simplesmente se aproveitam da falta de conhecimento científico das pessoas para ganhar dinheiro em cima delas. Então tome muito cuidado antes de fazer qualquer tratamento alternativo, algum tipo de terapia alternativa, algum tratamento milagroso para emagrecer ou para qualquer outra coisa. Desconfie de coisas que são categóricas. Fala, não, isso aqui é igual o caso das expressões faciais. Não, dá para ver por causa disso que o cara está mentindo. Não é assim, as coisas não funcionam assim. A ciência, ela parte da observação. E nem sempre a observação vai levar a gente a uma solução definitiva, como é o caso, né, dessas expressões faciais, de linguagem corporal e tudo isso. Não existe, a ciência não foi capaz de forma satisfatória de mostrar que existe uma relação entre movimentos repetitivos ou entre determinados movimentos de músculos do rosto ou de linguagem corporal com o fato da pessoa estar mentindo. Pelo contrário, os testes realizados mostram que uma pessoa que tem esse suposto treinamento não é diferente, não consegue identificar um mentiroso melhor do que uma pessoa normal. Então, para isso tudo que eu estou falando, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links para que vão falar um pouco melhor, artigos científicos e outros vídeos do YouTube que falam melhor especificamente sobre esse assunto. E uma recomendação que eu dou para vocês é a seguinte: siga outros canais, eu vou recomendar alguns aqui embaixo também que falam sobre essas teorias e tratamentos milagrosos, mostram que realmente esses tratamentos não são tratamentos nada, são só formas de ganhar dinheiro em cima das dificuldades e do sofrimento das pessoas. Então tomem muito cuidado com isso. A ciência, ela é muito mais complexa do que alguém chegar e falar, o fulano da minha família fez e deu certo. Isso não é válido, isso não é ciência. A ciência é muito mais do que isso, é um processo todo padronizado, todo que necessita de uma série de passos, testes, análises para chegar a um resultado e às vezes nem chegar, às vezes tem que voltar do início. Então tome muito cuidado antes de fazer qualquer coisa desse tipo. Esse é o alerta principal desse vídeo. Então, eu espero que vocês tenham conseguido, né, entender pelo menos o básico do que é a metodologia científica e que o alerta fique valendo para vocês, né, que vocês tenham tirado algum proveito desse vídeo. Né, como todos os outros vídeos que eu faço, eu espero que vocês tirem algum proveito. E eu fiquei um tempo aí sem fazer vídeo, uns 2 meses mais ou menos, que eu estava um pouco ocupado com estudo, essas coisas. Mas agora eu voltei e eu pretendo em breve voltar a postar videoaulas aqui no canal. Mas aí em breve vocês vão ver aí novas aulas e outros vídeos, tá certo? Então é isso. Até mais e